Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade com a nossa aula de História, o nosso livro 2, né? Nossa 10ª aula de História. Então vamos dar continuidade falando sobre quem? Sobre os africanos. Muito bem. Os africanos, como vocês sabem, né, eles vinham forçados, eles não vinham porque queriam, não, porque quisessem vir para o Brasil. Não, eles vieram forçados pelos portugueses. O que aconteceu? O que acontecia, né? Eles eram convocados, eram levados para os navios, e esses navios, né, como vocês sabem, eles chamavam navios negreiros. Os navios negreiros, eles lá chegando, eles entravam em porões. Esses porões, né, muito quente, escuro, né, sem ar, né, como você sabe, quente é porque não tem nenhuma entrada de ar, não tinha nenhuma entrada de ar. Então eles ficavam todos amontoados no navio, nessa embarcação, né? E essa embarcação, por estar lotado de escravizados, o que acontecia, né? Eles ficavam doentes, alguns, né, chegavam até a morrer, outros vieram para o Brasil, né, já debilitados, doentes. E por que acontecia isso? Justamente porque eles não tinham um ambiente propício, né, a ficar com saúde. Por quê? Porque além de ser quente, eles não tinham uma boa alimentação, eles não tinham água, né, com quantidade de água suficiente para ficar bem, e ficavam doentes. Alguns ficavam, né, muito debilitados, chegando a morrer, porque era demorado demais a viagem, era em torno de 30 a 45 dias, né? 35 a 45 dias de viagem da África para o Brasil, né? E aqui chegando, eles faziam o quê, né? Eles trabalhavam forçados, né? Eles eram escravizados, né? Passavam por torturas, passavam por maus tratos, não é? Então, com o passar do tempo, eles, quando tinham chance de fugir, eles fugiam dos senhores, fugiam dessa vida, porque não queriam essa vida para ficar só trabalhando. E aí eles fugiam para onde? Os quilombos, muito bem. E onde eram os quilombos? Os quilombos ficavam no meio das matas, num lugar difícil acesso, né? E que eles chegando lá, eles se sentiam livres, eles sentiam, né, dono de si, eles sentiam liberdade, né, coisas que eles, quando estavam trabalhando, estavam com os senhores, estavam nas fazendas, eles não tinham. Até porque quando chegavam aqui, né, quando atracavam aqui o navio, eles eram vendidos e separados, né, porque eram vendidos, né, para poder trabalhar nas fazendas, para poder serem, né, donos, propriedades dos senhores, né, dos engenhos. Então, com o passar do tempo, eles ficavam uma forma de resistência à escravidão, não é? Eles iam para onde? Para os quilombos. Lá, como eu falei, eles ficavam protegidos, né? Seguros, tá bom? E isso aí, os quilombos, gente, era muito difícil o acesso para que os senhores não encontrassem eles, né? Eles ficassem lá protegidos. E um líder principal, que até eu já comentei com vocês, nós estamos relembrando, o líder, né, que é muito conhecido, que é o líder que se chama Zumbi dos Palmares. Sim. E o quilombo mais famoso também, ele se encontra na Serra da Barriga, né, em Alagoas. Então, vocês sabem que os escravos, né, aliás, os africanos escravizados, como os índios, né, como os portugueses, eles ajudaram na formação da população brasileira, né? Então, vocês sabem que é uma miscigenação, né, são diversas culturas, diversas tradições, diversas tradições, né, como eu falei. Então, pessoal, aqui, como vocês já leram em casa,
já leram, já sabem direitinho do que eu estou falando. Então, essa parte é sobre isso que eu já expliquei para vocês. Então, aqui fala também, né, do que eu falei para vocês, que eles eram vendidos, que eles viviam, né, sofrendo, tá? E aqui, né, é um pouco mais falando sobre quem era livre e quem eram os escravos, né, que trabalhavam forçado. Então, a diferença do escravo livre, né, do trabalho livre, né, para o trabalho escravizado. Então, aqui nós temos essa diferença. Como eu já comecei com vocês, já falei para vocês, expliquei para vocês há pouco no início do nosso vídeo, certo? Então, tia, mas qual foi a influência, o que foi deixado? Não só os portugueses, como os outros povos que aqui vieram, eles deixaram, né? Eles deixaram influência, heranças deles, né? Os africanos, eles deixaram o quê? O swing, né? A música, né? Ah, por sinal, eu trouxe para vocês verem, olha só, né? É um instrumento que eles faziam muito manualmente, artesanalmente, né? Por quê? Porque eles gostavam de celebrar depois do trabalho, depois da colheita, depois daquela lida, né, forçada. Eles tinham também a alegria, eles gostavam de dançar, eles gostam de dançar, de celebrar a vida, né, de vestir coloridos. Só que agora, né, atualmente, porque antigamente eles vestiam mais branco, né, porque eles vestiam roupas feitas de estopa, quem não sabe, estopa daquelas sacas que botam arroz, né, açúcar, aquelas tipo estopa mesmo, né? E eles vestiam essas roupas, entendeu? Então, por isso que a maioria, você pode ver que eram brancos, imagens deles vestidos com roupas brancas. Só que atualmente os africanos, eles gostam muito de colorido. Olha só, vocês perceberam aqui na minha cabeça? Estou representando um africano. Ele está, né, numa faixa. Então, eles gostam muito de colorido, né, de alegria, de festa, né? Então, os povos africanos, gente, têm essa cultura, essa tradição. Fora essa alegria, né, os instrumentos musicais, nós temos também a culinária. Olha só, a culinária, né, no caso, vatapá, caruru, acarajé, essas delícias, essas alimentações, essa culinária é muito rica. Então, os africanos, eles faziam, né, eles têm esse lado também, essa cultura também. Não só também a parte da cultura, mas da religião. Eles também têm, né, os santos deles, a religião deles, certo? Exatamente. Então, pessoal, a nossa aula é falando sobre os africanos, a vinda dos africanos para o Brasil, o que eles passaram, né? Qual foi a contribuição, né, que eles fizeram para o Brasil, pela história. Então, vocês sabem que eles têm muita influência, muita informação, muita cultura, muita tradição e ajudaram, sim, na formação, né, da população brasileira, tá? Então, gente, nós ficamos por aqui com as nossas continuações dos nossos conteúdos, tá? Eu espero que tenha ajudado, que eu tenha esclarecido mais as aulas de vocês, o conhecimento de vocês. Por quê? Porque é muito rico esse assunto, não só o assunto dos africanos, mas também dos indígenas, que nós já mencionamos, já falamos, né, dos portugueses também, que teve a importância também na história, né? Então, os africanos hoje, né, eles lutam ainda, né, eles resistem à escravidão, porque mesmo, né, tendo a lei que foi assinada, vocês sabem que com a lei, vocês lembram? Gente, vocês lembram, né? A Lei Áurea, né, que ela foi assinada pela princesa Isabel, né? Então, essa lei, ela foi, né, colocada as pessoas que eram escravos, né, livres, tá? Então,
além dessa lei da escravidão, né, na época da Lei Áurea, né, da Princesa Isabel, que foi assinada, né, para ser libertas, a libertação dos escravos, né? Como vocês sabem, tem a lei também da Constituição Brasileira de 1988, né? Então todos, né, tem uma lei, todos merecem, né, todos têm que ser tratados de uma mesma forma, né, sem distinção de raça, cor, etnia, né? Então nós temos que respeitar e participar, né, sempre falando, lembrando, né, das pessoas, dos escravizados, né, dos indígenas, dos portugueses, e não só esses, porque nós, né, temos essa mistura, né, de vários povos, né? Então aqui, não só aqui, como em São Paulo, que São Paulo é a cidade que tem mais imigrantes, né, que é a cidade mais, como é que se chama, visitada também, né? Não só a cidade de São Paulo, eu estou mencionando em geral, tá? Então, nós temos muito conhecimento, nós temos muito, né, a falar sobre essas culturas, sobre esses povos que vieram, né, que participaram da nossa história, que nós temos que aprender, que nós temos que procurar, né? Além de ter nos nossos livros, nós devemos ter aquele conhecimento fora, né? Pesquisar fora. Assim como eu estou falando, aí você diz assim, tia, mas esse conteúdo a senhora já falou, a senhora já explicou. Sim, mas toda vida que tem um conteúdo que nós vamos abordar na aula seguinte, nós temos que relembrar o que foi dado anteriormente. E aí eu acrescentei mais, né, sobre os africanos, tá bem? Então eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né, nessa aula de hoje, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuidem, até as próximas aulas, tá bom? Beijo, tchau, tchau.